Essa semana nós vamos falar do Caso dos Estrangeiros, novo filme da Angel Studios, aquele estúdio de financiamento coletivo, que vai chegar essa semana nos cinemas no dia 26. Pegue lá o seu café, dá uma olhadinha no trailer e vamos conversar sobre esse filme. Where should we go? Someplace better. Someplace with pizza. O Caso dos Estrangeiros, 26 de fevereiro, exclusivo nos cinemas. Quando eu recebi o convite para a cabine de imprensa desse filme, eu fui muito animado para assistir, porque eu vi o trailer e parecia um filme muito próximo, tipo A Voz de Hind Rajab, que está concorrendo ao Oscar esse ano de melhor filme estrangeiro, e me parecia um filme muito necessário, muito importante. E eu fui assistir o filme com uma expectativa muito grande, e eu me frustrei muito com esse filme. Eu acho que é um filme que acaba se perdendo muito no que ele se propõe. Ele tem uma boa intenção, ele é uma história necessária, e nós vamos falar um pouquinho dessa história, mas para mim parece que faltou algo nesse filme. A proposta dele é falar sobre a saída na guerra da Síria, os que vão como estrangeiros, os que vão como refugiados para outros países. E ele pega 5 histórias para contar: uma médica, um soldado, desertor, um traficante de pessoas, alguém que trafica, que leva as pessoas para fora, um poeta e o capitão de um navio. E ele quer juntar essas 5 histórias, contando cada história separadamente. Qual que é o objetivo desse filme? E que eu acho que é uma grande necessidade pra gente hoje. É poder nos lembrar que quem tá na guerra é ser humano. Quem tá na guerra é pessoa, é história, é vida, é família. E isso o filme faz de uma certa forma. Ele coloca essas histórias, ele monta esses casos de família, ele monta essas pessoas que estão deixando o seu país por causa da guerra, e ele coloca esse tom, que essas pessoas que estão saindo estão deixando um passado, estão deixando uma família, estão deixando amores, estão deixando histórias, estão deixando a sua vida para trás para tentar algo novo. Mas à medida que o filme propõe fazer isso, eu acho que o filme se perde, porque ele tenta montar como um quebra-cabeça. Ele vai acompanhando uma história de cada vez. A primeira história é a história da médica, e logo que começa o filme, a médica no meio daquela guerra tentando salvar as pessoas, parece que vai ser um filme assim tão bom. Ele começa com uma ação, ele começa com uma força assim tão grande que você cria aquela expectativa do filme. Mas, à medida que vai passando, parece que morre isso. A história dela acaba na metade e aí começa a segunda história, a história do soldado. E parece que cada história que vai contando, eu tive a impressão que é um filme de solução muito rápida. Parece que todas as coincidências que tinha acontecido na história acontecem. Parece que tudo vai se alinhando. Por acaso deu certo para esse, agora vamos para a próxima história. Por acaso deu certo para esse próximo. E você não consegue construir uma relação com os personagens. Por ser 5 historinhas que vão juntar lá no final, falta aquele apego. À medida que o filme propõe se mostrar um filme que fala de humanidade, de mostrar que as pessoas que estão lá, que os refugiados são pessoas que carregam a sua história, parece que ele deixa a história um pouco de lado. Parece que vemos sempre a história de fora, diferente da Voz de Hind Rajab, que eu já usei como exemplo, que está no Oscar, que é também uma história real, que é também uma história de guerra, que pega inclusive a voz real de uma pessoa real, do mundo real, que ligou pedindo ajuda e por telefone a voz dela se transforma na história do filme, A Voz de Hind Rajab. Esse filme parece que não tem esse apego. Ele vai querer construir a história da mulher, de repente para a história da médica e vamos para a história do soldado. E aí acontece aquele monte de coisa que por acaso deu certo a história do soldado. Agora vamos à história do traficante. O traficante, ele é uma pessoa que é muito boa com seu filho e tem o sonho de salvar seu filho, juntar dinheiro para salvar o filho, e por isso ele trafica as pessoas, por isso ele ajuda as pessoas essa travessia para juntar dinheiro para salvar o filho. Mas ao mesmo tempo que ele parece ser uma pessoa tão boa, ao mesmo tempo ele é uma pessoa tão má. Você não cria aquele apego com os personagens. Eu acho que isso que faltou no filme. Então eu fui com uma expectativa muito grande para esse filme e queria muito, quando terminasse o filme, eu poder vir tomar meu café e falar para vocês que é um filme extremamente necessário. Mas não é. Faltou alguma coisa. Faltou apego aos personagens, faltou você entrar dentro dessa história, faltou você sentir um pouco disso. No começo do filme,
parecia assim que nós íamos sentir isso, sentir o terror da guerra e sentir o que é uma família de refugiado, no caso dos estrangeiros indo embora, mas terminou o filme sem sentir nada disso. Quis fazer um grande quebra-cabeça juntando várias histórias e acabou ficando uma história vazia, que vemos de fora, que não temos apego. Para mim é um filme que acabou não funcionando, mas eu sei que muita gente que vai assistir esse filme vai conseguir se conectar, vai conseguir entender essas histórias e vai ser necessário. Muita gente precisa entender isso, que estamos falando de vidas humanas, que estamos falando de seres humanos, de histórias, de famílias, de amores, de vivências, que não é número. A guerra não é um número, morreram tantas pessoas, não. A guerra é isso, e o filme traz um pouquinho disso. Eu acho que faltou na parte da produção de fazer algo que você se conecte um pouco mais, mas não deixa de ser um caso necessário, e é isso que eu trago hoje para vocês como recomendação. Vai estar no dia 26 de fevereiro nos cinemas, O Caso dos Estrangeiros, e vale a pena conferir, vale a pena a gente lembrar um pouquinho disso, que nosso mundo é formado por histórias humanas, por pessoas humanas, por famílias humanas. O mundo precisa ouvir um pouquinho disso. Para mim, eu não consegui me apegar com essa história, mas é para mim. Quem sabe para outras pessoas vai servir e muito. Então, fica aí a dica. Quem quiser conhecer O Caso dos Estrangeiros, agora nos cinemas essa semana, dia 26 de fevereiro.